que é um cara legal, que gosta dos amigos, gosta de conviver em sociedade, gosta de estar presente nos momentos felizes aí, junto com as pessoas que ama. Então, Samuel é mais ou menos isso aí, não difere muito das pessoas por aí. A felicidade de ter feito uma carreira como atleta profissional é grande, mas a gente sabe que isso aí não vinga em nada. A gente pensa em ser melhor a cada dia que passa para a gente dar felicidade às pessoas que estão próximas da gente. Jogava futebol na escolinha de Chinesinho, um ex-atleta de futebol profissional, que me revelou para o futebol, era um centroavante, e ele me colocou como zagueiro e eu segui minha carreira. No ano de 90, eu fui para o Bahia como júnior, como juvenil na época, e fiz a minha categoria de base toda no Bahia, jogando pelo juvenil e pelo júnior. Em 94, eu estreiei como profissional contra o Cruzeiro, no segundo semestre de 94, no Campeonato Brasileiro. E aí segui a carreira jogador do Bahia nos anos seguintes, até 97, em que fui emprestado ao Santa Cruz de Recife. No Santa Cruz de Recife, o ano que o Bahia foi rebaixado, em 97, felizmente ou infelizmente eu não estava presente. Eu queria estar para ajudar, como torcedor do Bahia que sou. Mas retornei com o professor Evaristo de Macedo em 98, joguei 98 e 99 no Bahia, em que fomos campeões brasileiros no ano, e no outro teve aquela infelicidade de um clube para um estádio, outro para o outro, e me considero também campeão baiano naquele ano. E depois disso eu fui emprestado ao Joinville de Santa Catarina, em que fiz um grande campeonato lá e fui contratado por um empresário, Nereu Martinelli, e graças a Deus, assim, naquele momento era um momento oportuno para eu seguir novo caminho. E eu fui jogar no Joinville, fiz um grande campeonato e ele me contratou. Ele me comprou com o Bahia, me estabilizou financeiramente e eu queria também respirar outros caminhos. Fui jogar depois do Joinville na Inter de Limeira, no Campeonato Paulista. Fiz um grande campeonato e fui visto já por alguns times. E no segundo semestre daquele mesmo ano eu joguei o campeonato da Série B pelo Joinville de Santa Catarina. Pelo Joinville, pelo Caxias do Rio Grande do Sul. E com isso, num jogo contra o Grêmio, em que fiz um grande jogo, aquele dia que a bola vem para você e você dá tudo certo durante a partida, eu consegui despertar o interesse de um clube da Europa. O empresário veio assistir Marcelinho Paraíba para contratá-lo e acabou me levando para jogar no futebol italiano. Eu joguei no Perugia durante 2 anos. Foi uma experiência muito, muito proveitosa, muito boa. Disputamos o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Italiano, pelo Perugia. O engraçado dessa história é que eu estava jogando um Campeonato Brasileiro da Série B num dia, numa terça-feira ou uma segunda-feira, acho que o Campeonato Brasileiro era na segunda-feira, e no sábado à tarde eu já estava jogando contra a Inter de Milão no San Siro. E aí foi uma coisa muito diferente assim na carreira de um atleta que não tinha deixado o país, nunca tinha deixado o país para jogar futebol. E acontecer isso foi muito interessante, foi muito proveitoso meu tempo que eu joguei na Itália. No ano de 2002, com os problemas que a Itália teve no futebol, com muitos estrangeiros e dificultando muito a seleção do país. Um caso engraçado também é que no meu time do Peru jogava um coreano chamado An, e ele que eliminou a Itália do Mundial de 2002, o ano que o Brasil foi campeão. Esse jogador coreano, ele é jogador do Perugia, e muitos jogadores dos times da Itália, de jogadores estrangeiros na Itália, fizeram a diferença no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Italiano. E isso causou uma reviravolta no futebol italiano nessa época, em que limitava o número de estrangeiros fora da comunidade europeia. Inclusive, o próprio An, eu e alguns outros jogadores tivemos nossa estadia
na Itália abreviada por causa disso. No meu retorno, eu retornei com a possibilidade de jogar no Grêmio, só que primeiro eu passei pelo Criciúma, voltei e fui jogar no Criciúma porque tinha um acordo com o mesmo empresário que eu voltaria para o Criciúma, e aí joguei 2 partidas no Criciúma somente e voltei, e depois disso aí eu joguei no Grêmio, no Campeonato Brasileiro de 2002, em que fomos eliminados pelo Santos na semifinal, mas fizemos um grande campeonato. Jogamos, e um jogo interessante disso aí foi que o Grêmio precisava jogar o ano seguinte a Libertadores, porque era o ano do centenário da equipe, e conseguimos, em parte, alcançar o objetivo maior, que era disputar essa Libertadores. No ano seguinte, voltei ao Criciúma, joguei no Criciúma o campeonato da Série B, o campeonato catarinense, do primeiro semestre, e depois eu fui emprestado ao Santa Cruz mais uma vez. Joguei pelo Santa Cruz, eu tinha ficado sem receber em 97 do Santa Cruz, o Santa Cruz me contratou, era muito bom financeiramente para mim, porque iam me pagar o passado e o presente, acabei não recebendo nenhum passado nem presente, diga-se de passagem, mas é do futebol, é isso aí, está na justiça até hoje, É mas mesmo. é normal. Depois disso aí, eu voltei para o Caxias, a equipe que me recebeu de braços abertos, a equipe que hoje, depois do Bahia, é a equipe que eu mais gosto, que mais acompanho, que mais tenho contato com as pessoas. Joguei durante 4 anos no Caxias, momentos maravilhosos para mim, tanto para mim como para minha família. Vivi em uma cidade que eu gosto muito, que eu tenho amigos hoje. E depois do Caxias eu fui jogar no Campeonato Gaúcho ainda, que eu joguei pelo São José de Porto Alegre, Zequinha, conhecido como Zequinha. Joguei no Tupi de Juiz de Fora depois um pouco, com o treinador Tita, que foi meu treinador justamente no Caxias. Eu joguei no Tupi de Juiz de Fora. Joguei no CFZ, a equipe do Zico. A gente fez um campeonato pelo CFZ, a equipe antigamente ainda não é como hoje, que está meio apagado, mas tinha uma equipe razoavelmente boa. Depois voltei para o São José de Porto Alegre, joguei mais um ano, Campeonato Gaúcho. E, por fim, eu joguei no Atlético de Alagoinhas, no Campeonato Baiano, se não me falha a memória, de 2011, 2010, 2011, já perdi um pouco nas datas, mas fiz um campeonato legal aqui na Atlético de Alagoinhas, mas eu já estava no fim de carreira, já estava um pouco debilitado, sentia dores no pubis, e quando eu conseguia jogar, eu não podia treinar. Se eu treinasse, eu não jogava. Se eu jogasse, difícil treinar, a gente tinha dificuldade durante o jogo. E aí eu achei por bem abreviar a carreira, mas foi muito tranquilo, foi muito bom. Eu não me arrependo de nada que foi feito na época, e não sinto dificuldades nenhuma. Não foi difícil para mim parar. Eu estou muito feliz com a carreira que tive. Um ano aí meio que tentando fazer alguma coisa diferente do que do meu futebol. Estudei, me formei em educação física e hoje eu não exerço a carreira como treinador, como auxiliar técnico, nem como professor de educação física, porque eu trabalho hoje na prefeitura de Coração de Maria. Eu sou secretário de esporte do município e assim é de uma alegria muito grande tentar passar para os jovens do município com a escolinha, apesar que está parada agora por causa da pandemia, passar para os jovens um pouco do que eu aprendi na carreira como profissional de futebol. E sou muito feliz por estar na cidade que eu nasci, uma cidade que eu me sinto bem morando, trabalhando, fazendo o que eu gosto, que é fazendo esporte, e passando um pouquinho do que a gente aprendeu na carreira dos mais jovens para tentar ingressar na carreira profissional também. Tudo, tudo mesmo, porque é o alicerce da gente. Nós temos 2 filhas maravilhosas, tenho meus irmãos que moram aqui na minha cidade, e eu, meus sobrinhos, nós estamos sempre juntos, nos damos muito bem, e para mim a família é tudo.
Bahia é o clube. Minha cidade é Natal, cidade que eu amo. Eu gosto muito de Salvador. Para mim, minha segunda cidade seria Salvador para morar. Tem algumas coisas de Salvador. Minha esposa é de Salvador. Mas Coração de Maria é minha cidade natal, a cidade que eu amo, onde tenho meus amigos de infância, onde eu tenho minha família, onde eu me sinto bem. Eu tenho uma memória muito grande dos meus pais torcendo para o Bahia. Meu pai falecido me ensinou a gostar do Bahia. Eu tenho carteirinha do Bahia com 2 anos, 3 anos de idade, em que ele me levava para os estádios para assistir jogos com ele. O Bahia é meu clube do coração, gosto muito, torço, vou para os jogos, vou para a Fonte Nova, de camisa do Bahia, vivo a equipe do Bahia, acompanho no Twitter, em redes sociais, participo de algumas coisas porque me faz feliz, gosto de torcer e hoje com o engajamento que eu sempre sonhei que um clube deveria ter com seu torcedor, um engajamento social, um engajamento político, o Bahia hoje tem e isso me faz muito feliz. Um jogador, um amigo, um atleta, porque eu poderia ser injusto com outros, mas eu aproveitar a oportunidade aqui e citar os Irmãos da Bola, é um grupo de WhatsApp que nós temos com jogadores que fizeram a base na equipe do Bahia, de 89, 90 e aí por diante, jogadores que mais ou menos têm a minha idade, em que nós trocamos conversas, resenhas do passado e do presente, falando sobre o futuro também. Esse grupo Irmãos da Bola é um grupo que me faz feliz, que a gente tem a resenha todo dia e que reencontro amigos do passado. A sensação é espetacular, porque você marca um gol num clássico de renome nacional, e você é visto e lembrado para sempre. Hoje eu sou lembrado em Coração de Maria, na minha cidade, em algumas cidades. Eu lembro daquele dia que você fez um gol no Bavi, eu estava em tal lugar, todo mundo tem alguma história para contar daquele dia, daquele jogo e daquele gol. Eu acho que foi muito, muito feliz na época, um cruzamento de Lima, sergipano, gol de cabeça. Mas o mais engraçado que eu lembro dele, eu no Bahia, foi no Fazendão. Tem um auditório onde tinha as pré-eleções para os jogos, que nós fazíamos, subíamos na arquibancada, tipo uma arquibancadazinha, e nós sentávamos naquela arquibancada e o treinador, o preparador físico chegava, ficava em pé na nossa frente com vídeo ou com a prancheta para dar as instruções do jogo que nós íamos para a Fonte Nova jogar. Nesse dia, esse Evaristo sempre fazia o seguinte: pegava a escalação no jornal da época, pegava a escalação do Bahia, a escalação da equipe adversária. Como ele não conhecia alguns jogadores, ele interagia com a gente, né? Tal jogador lateral direito, esse lateral direito cruza muito bem, mas cruza alta no segundo pau, vocês vão marcar no segundo pau. Ele passava as instruções assim: o centroavante é muito alto, tinha Fafá, um jogador grandão, altão, tem que marcar perto e tal, que depois o Fafá virou meu amigo. E aí ele dava instrução em cima da escalação da equipe adversária. Certa feita, vamos jogar contra o Poções, e o treinador do Poções é conhecido da gente, tinha um nome chamado Piolho, e é conhecido do cenário do futebol baiano. E ele chegou na pré-eleção, nós sentamos na arquibancadazinha que tem do auditório, e ele chegou, contou uma piada e pegou o jornal da época com a escalação dos clubes. E tinha a escalação do Bahia certinho: Jean, Aldemilson, Samuel, Ronald, Gilmar. Falou a escalação e tal. E do lado do Poções, tinha escrito, tinha o treinador Piolho, só vai dar a escalação da equipe no vestiário. Para que fez isso, Evaristo?
Evaristo olhou umas 2 vezes pro papel, não acreditou. Aí falava com a voz fina, engraçada dele: Porra, Piolho, não, Piolho, você tá maluco, Piolho? Como é que você vai dar escalação no vestiário? Eu, Evaristo de Macedo, dei escalação antes. Você, Piolho, quer dar escalação no vestiário? Não tem preleção, não. Vamos pro jogo. Vamos passar por cima deles. Ele falava. Divertidíssimo. Saímos descontraídos, dando risada. Fomos pro jogo, ganhamos de 5-0 do Poções, sem preleção, sem nada. E foi uma coisa muito engraçada que eu lembro até hoje. Com Tita, Tite, várias histórias com esses treinadores que foram meus treinadores na minha carreira, que foram marcantes para mim. Mas engraçado como Joel e Evaristo, muito difícil. Joel era um cara sisudo, gostava de tudo certinho, mas na hora da resenha, era de resenha. Tinha apelido para todos os jogadores do clube, do time, chamava jogadores pelo apelido, e quando nós ganhávamos um jogo importante, um jogo fora de casa, e a gente pedia para sair, para dar uma saidinha, para ir num barzinho, alguma coisa, ele pode sim, ganhou o jogo, Papai Joel gosta, Papai Joel deixa. Só falava assim como se fosse Papai Joel mesmo. Foi o clube, depois do Bahia, que mais tempo eu fiquei. Um clube que eu joguei muito bem, fiz muitos gols. A gente tem uma lembrança muito grande da cidade e do clube. Um clube familiar, posso dizer, a torcida não é tão grande, não é grande como a do Bahia, mas o torcedor. O primeiro lance do jogo, primeiro lance não, uns 10, 15 minutos do jogo, do primeiro tempo, eu fiz uma falta forte no atacante do Paysandu e fui expulso. Quer dizer, joguei 15 minutos do primeiro jogo, somente, e acabei sendo expulso. Mas passou, jogamos o Campeonato Brasileiro todo, de 2002, uma equipe muito forte do Grêmio, uma equipe que brigava pelo título. Tinha Rodrigo Fabre, Rodrigo Mendes, Roger, que hoje é treinador do Bahia, Gilberto, lateral direito. Tinha grandes jogadores, Danley no gol. Era uma equipe muito boa, Anderson Polga. E jogamos o Campeonato Brasileiro, fizemos grandes jogos e fomos passando de fase. Classificamos nas fases finais, que classificavam 8 no Campeonato Brasileiro. Era assim, acho que foi o último ano que foi assim. E conseguimos a classificação quinto, pegamos o Juventude, passamos pelo Juventude, e na semifinal pegamos o Santos de Robinho, Diego, Elano, uma equipe muito boa, que acabou sendo campeão brasileiro na época. E no primeiro jogo do campeonato da semifinal, que foi na Vila Belmiro, perdemos por 3-0. Jogo difícil, onde o São Paulo foi expulso no começo do jogo também, e jogamos a maior parte do jogo com um jogador a menos. E no jogo de volta, precisávamos vencer essa partida, porque o Grêmio planejava no ano seguinte, que era o ano do centenário, jogar o Campeonato Brasileiro, jogar a Copa Libertadores da América, e aos 15 minutos do segundo tempo, um atacante do Santos, meia do Santos, adiantou um pouco a bola, e eu fui para fazer a cobertura, errei a bola e acertei ele. Infelizmente, acabei sendo expulso mais uma vez. Quer dizer, na equipe do Grêmio, eu fui expulso no primeiro e no último jogo que eu fiz com a equipe, mas infelizmente aconteceu isso, mas a história que a gente tem na equipe do Grêmio que a gente não apaga. Jean, goleiro. Jean foi meu parceiro tanto na base como nos primeiros anos como profissional. Fez história no Bahia, um jogador renomado, aí depois também jogou em grandes clubes, mas na época do Bahia ele era nosso paredão, um cara que fazia diferença. Na lateral direita eu vou colocar Maílson, que para mim foi um dos melhores laterais direitos que vi jogando. O que ele fazia nos jogos, ou quando entrava nos jogos, ou nos treinamentos, a condição técnica dele era diferenciada, cara, muito acima da média. Sou fã dele. Com zagueiro, eu vou falar
uma dupla de zaga em que me traz grandes lembranças. A gente até se falou esses dias. É Ronald e Samuel. Vou me colocar porque se eu não me colocar, quem é que vai, né? Então a dupla de zaga seria Ronald, que foi meu parceiro. Até hoje, é, eu chego para assistir algum jogo do Bahia na Fonte Nova, ou vou em algum lugar que tenha torcedores do Bahia, eles sempre lembram da dupla de zaga, Ronald e Samuel, e aí eu tenho uma memória muito boa, mas eu queria abrir um parênteses aqui também para Jorginho, que jogou no Bahia, quando eu estava na base do Bahia, em 93, ele estava no Bahia e eu via e admirava muito o futebol dele, e depois jogamos juntos na Inter de Limeira, e ele só comprovou o grande futebol que tem. Na lateral esquerda, apesar de ter jogado com grandes jogadores, Serginho, que jogou no Milan, e outros grandes jogadores, eu vou citar aqui Roger, que é o atual treinador do Bahia. Foi um jogador que eu vi jogando no Grêmio em 2002. Ele fez a diferença, é um jogador muito difícil de ser driblado, impossível de ser driblado, muito rápido na sua posição. Um jogador que fazia diferença tanto como lateral esquerdo ou como zagueiro do lado esquerdo, com um esquema 3-5-2. Minha defesa é justamente essa. Como volante, primeiro volante, meu compadre, não é porque é meu compadre, Lima Sergipano. Fez diferença no Bahia, um grande jogador marcador, jogador raçudo, jogador que dava carrinho do primeiro ao último minuto do jogo e grande batedor de falta de longa distância. A gente sabe quantos gols ele fez pelo Bahia. E o parceiro de Lima ali como segundo volante, eu adaptei ali na posição, seria Jorge Wagner. Quando eu estava prestes a sair do Bahia, Jorge Wagner estava subindo do júnior para o profissional e foi um jogador que a gente via todos os jogadores do Bahia do profissional, via ele do júnior, ia subindo para o profissional e fazendo sempre a diferença. E foi um jogador que amadureceu muito rápido e se formou como atleta profissional muito rápido e fez grandes jogos pelo Bahia. E é um jogador que eu admiro muito. No meio-campo, completando com Paulo Emílio, né? Paulo Emílio baixinho era empesado. Baixinho fazia diferença, jogava muito bem. No ano de 94, em que fizemos um Campeonato Brasileiro muito bom, eu, eu via ele fazer a diferença nos jogos, era muito respeitado por todos os adversários, era muito marcado até individualmente. Eu coloco o Paulo Emílio no meio campo. E completando, fazendo a linha de ataque, eu vou colocar Wesley, Pitbull. Wesley, como todos sabem, no Bahia, foi o cara que fez a diferença, um grande jogador, um jogador que, tanto pelo Bahia como pelo Vitória, jogou demais. No Bahia, todos os jogos que ele fazia, fatalmente ele fazia gol, dava passe para gol. Fui muito feliz jogando ao lado dele, ele fez muitos gols, me ajudou bastante, tanto em 94, que ele jogava um pouquinho mais recuado, como nos anos seguintes, que ele começou a jogar mais na frente, fazendo mais gols, ele fez muita diferença. Jogando no ataque com ele, Marcelo, que é bem parecido comigo, né? A gente fala que é irmão, que é mano, porque nós somos parecidos fisicamente, mas foi um cara que fez muitos gols em 94 pelo Bahia, um cara, eu acho que até hoje deve ser o segundo ou terceiro artilheiro, o cara que tem mais gols com a camisa do Bahia, acho que o Wesley e ele brigam pela segunda colocação. Um cara que fez muitos gols e um cara que eu admiro bastante. E fechando o ataque, eu podia citar vários. Gosto muito de Naldinho, que jogou no Bahia baixinho, que era pesado, fazia muita coisa. Mas eu vou citar o Rodrigo Fabre, porque no campeonato contra o Grêmio, no Grêmio, que a gente joga o Campeonato Brasileiro, foi o cara que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o cara que fez a diferença em todos os jogos que nós fizemos. Podia dar nele que ele fazia diferença. E como a seleção os jogadores com que joguei do lado, aí eu vou citar o Rodrigo Fábio como o 11, camisa 11 do time. E como treinador, cara, eu não vou poder citar
um treinador só, porque eu trabalhei com tantos treinadores, trabalhei com Evaristo, com Joel, com Tite, com Tita, que é meu amigo pessoal também hoje, Mano, Bonamigo, vários outros treinadores. Eu não posso pegar e citar somente um como treinador. E mas como a antiguidade é posto, eu vou colocar Evaristo Macedo. Messi é, para mim, depois de Pelé, é um cara que faz a diferença todos os jogos. Ele vem 5, 6, 7 anos muito acima da média, fazendo diferença em todos os jogos. Cristiano Ronaldo é um grande jogador, um jogador que fez com que Messi crescesse ainda mais, um fez com que o outro subisse de produção, mas para mim Messi. Mas eu queria abrir uma aspas aqui, que o jogador que eu vi jogar por 2 anos o melhor futebol de todos os tempos foi o Ronaldinho Gaúcho, aqueles 2 anos no Barcelona. Mas no futebol mesmo, entre Cristiano Ronaldo e Messi, prefiro Messi.